A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, domingo, 17 de novembro de 2024, quero compartilhar uma meditação profunda no Evangelho de Jesus. Hoje, domingo, um dia especial, um dia para descansarmos, cultuarmos a Deus e recarregar as nossas energias para nos prepararmos para vencermos a semana de trabalho. Que essa semana seja uma semana digna de louvor, com bênçãos, milagres, força, que nós possamos viver o impossível nas nossas vidas. Eu quero compartilhar uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 55 e parte A do versículo 56, que diz assim: As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Esse dia foi um dia muito difícil para os seguidores de Jesus, para os discípulos, os apóstolos, aqueles que creram que Jesus era o Messias. Pois foi o dia após a crucificação, no sepultamento de Jesus. Um dia de dor, um dia onde a interpretação naquele momento era que o mal tivesse vencido, a morte tinha vencido. Um dia de desespero, de tristeza, de luto. E eu me coloco no lugar dessas mulheres, de todos esses apóstolos, esses discípulos. Pois a primeira vinda de Jesus foi num momento crucial para os judeus. Os judeus que haviam sofrido muito ao longo dos séculos anteriores, onde eles estavam cativos em Babilônia, foram dispersos. Após a libertação de Babilônia, foi uma reconstrução difícil de Jerusalém. Vieram vários impérios que dominaram, os medos persas, depois os gregos, e agora eles estavam sob o domínio de Roma. Roma, diferente de Babilônia, quando apossou de Israel, eles não destruíram Israel, mas eles iam lá para sugar todos os ganhos, todos os bens, todas as riquezas do povo judeu. E o povo judeu se viram dominados pelos romanos. Momento difícil. Um momento que eles clamavam como nunca para a vinda do Messias. Até porque eles tinham a impressão que o Messias seria um rei que libertaria a nação de Israel, onde Israel tornaria a grande potência mundial, onde a glória viria junto com o Messias. Eles viam o Messias como um libertador político, um libertador social, algo que faria eles serem uma potência mundial, talvez. E o povo judeu sofria muito, pois tinha que pagar altos impostos para Roma, eles não tinham mais liberdade, eles não tinham mais como mudar de vida, eles trabalhavam, pagavam impostos, eram guardas romanos andando pelas ruas de Israel, Jerusalém, eram cobradores de impostos, uma vida de crise, uma vida de instabilidade. E o povo clamava, pedia a vinda de Messias. Jesus, quando ele veio, fazendo os seus milagres, trazendo as suas bênçãos, trazendo o reino de Deus para Israel, o que seria, onde Jesus pregava e falava sobre o reino dos céus, claramente dava a entender que ele não veio para mudar aquele contexto, e sim preparar para salvar o mundo, para alcançar as pessoas, pois Deus não queria mais fazer uma história apenas com o povo judeu, mas queria dar salvação até os confins da terra. Porém, todo aquele poder de Jesus que ele manifestou, toda aquela glória que ele trouxe, uma sabedoria nunca vista, Pois a sabedoria do próprio Deus, tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, as prodígios, as maravilhas, trouxeram uma esperança muito grande para aquele povo, principalmente para os apóstolos, para os discípulos, para aquelas mulheres que andavam diariamente com Jesus.
onde eles imaginavam que toda dor, todo aquele desespero que eles viviam nas mãos dos romanos ficaria para trás. Pedro, por muitas vezes, perguntou para Jesus: Jesus, quando que vai vir a glória de Israel? Era interessante, pois o Pedro, com aquele temperamento totalmente emblemático de Pedro, impulsivo, onde se mostrava disposto a tudo, e sempre ao lado de Jesus, pois Pedro cria no poder de Jesus. Eles estavam motivados, encorajados, achando que a glória de Israel a qualquer momento iniciaria. Mas não. Quando aqueles apóstolos, as mulheres, os discípulos viram Jesus sendo crucificado, para eles foram o fim. Eles ficaram desnorteados. Pedro, naquele momento, quando viu Jesus nas mãos dos romanos, que foram entregues pelos fariseus nas mãos dos romanos, o povo já tinha decidido que Jesus seria crucificado. Ele não suportou aquele momento, onde eu acredito que ele começou a ver Jesus como um homem fraco. Eu acho que ele pensava: meu Deus, cadê aquele homem que até ontem curava, fazia milagres, ressuscitava mortos? Por que que ele está ali na via dolorosa carregando aquela cruz, pronto para ser crucificado? Pedro, ele não aguentou a pressão, e quando perguntaram para ele: é esse aí que andava com Jesus? Ele negou Jesus, ele falou: não, não conheço, não sou eu. Negou por 3 vezes. E aquelas mulheres atrás também, porque as mulheres não tinham força nenhuma, não tinham expressão nenhuma naquela época, seguindo a cruz de Jesus, ficaram lá até o fim com Jesus, chorando, tristes, mas que nada podiam fazer, até que o que eles mais temiam acontecesse. Jesus foi crucificado, Jesus morreu. E toda aquela esperança, toda aquela fé, toda aquela ilusão que eles tinham criado na mente deles, pois Jesus, hora nenhuma, criou isso, mas toda aquela fantasia, aquele sonho que eles tinham, eles viram morrer, ser crucificados junto com Jesus. E a dor tomou conta daquelas pessoas. E era essa sensação que essas mulheres, juntamente com todos aqueles homens, tinham. A morte venceu, o mal venceu, é o nosso fim, o que vamos fazer? E é assim, irmãos, se nós aplicamos na nossa vida, quando nós vemos um sonho ser enterrado, quando nós estamos no momento de luto, quando estamos no momento de dor, enfrentando uma doença, um tratamento difícil, doenças com mau prognóstico, é assim que nós sentimos. Nós nos sentimos derrotados, fracassados, com aquela sensação de que o mal venceu, com aquela sensação de impotência, onde parece que estamos sozinhos. E aquelas mulheres estavam daquela forma. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram 3 dias nesse momento de desespero, sem ver saída, de fundo do poço, de fim do túnel, onde não tem mais luz. Mas no 3º dia, a Bíblia vai dizer em Lucas 24, 5, 6, que as mulheres elas foram ao sepulcro ver aonde Jesus estava sepultado, e chegando lá elas viram que a pedra estava fora do lugar, que os sepulcros estavam abertos, estava aberto. E elas entraram no sepulcro, viu que não tinha ninguém lá, só via o lençol de Jesus, e elas ficaram desesperadas, porque naquele momento elas acharam que tivessem roubado o corpo de Jesus. Mas um anjo apareceu para elas e perguntou: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Naquele momento, nós vimos o poder de Deus.
Cristo realmente se estabeleceu naquele momento como o Messias, como o Salvador. E é muito interessante porque nos momentos de crise, nos momentos de dor, nós somos como essas mulheres. Parece que a gente não lembra da nossa identidade. Nós não lembramos de quem somos. Pois aquelas mulheres, elas tinham vivido grandes experiências com Cristo. Experiências de bênçãos, de cura, de ressurreição. Ele ressuscitou Lázaro. Porém, no momento de dor, parece que nós esquecemos de tudo. Pois Jesus, ele preparou todos os seus discípulos, principalmente os apóstolos, Maria, sua mãe. Ele preparou. Jesus, ele nunca iludiu ninguém. Ele nunca fantasiou na cabeça dos apóstolos que ele veio para trazer a glória a Israel. Ele deixou bem claro que ele veio para estabelecer o reino de Deus. Ele veio para trazer o reino, para preparar o reino. Mas no momento de dor a gente esquece de tudo. Nós somos igual Pedro, desnorteado, que não aguenta o rojão, que não aguenta a pressão, que sem equilíbrio, fala sem pensar, compulsivos. Mas naquele momento, no sepulcro, aquelas mulheres ouvindo aquilo lá do anjo, elas entenderam que realmente Cristo era o Messias. E a partir daquele momento, a esperança, a fé reacenderam e elas foram relembrando de quem Jesus é, a matéria de Jesus, que Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Que Jesus falou, elas começaram a lembrar do que Jesus falou para eles, para todos eles. E toda aquela dor e todo aquele luto foi sendo transformado, foi sendo trocado por esperança, por fé, por gratidão, por alegria. E é isso que nós temos que ter. Irmãos, independente da crise que nós estejamos vivendo, se é doença, se é luto, dor, tristeza, decepção, nós não podemos esquecer do que somos feitos, de quem somos, de qual é a nossa identidade, que nós somos mulheres, nós somos homens de Deus, filhos amados, filhos legítimos do Senhor, e que estamos aqui na terra para viver uma experiência, que somos peregrinos, pois nós estamos sendo preparados para o reino dos céus, nós já fazemos parte do reino de Deus, e nós estamos sendo preparados para a eternidade. Quando você estiver numa situação de dor, de crise, de luto, de perda, saiba que Jesus te ama, que Jesus me ama e Ele ressuscitou e o reino dos céus é real. E independente desse momento de dor, Paulo vem a dizer, essa pequena tribulação que vivemos aqui gerará um peso de glória que não é nada comparado com a glória que há de vir. Isso tudo está descrito nas cartas de Paulo. Tudo isso não é nada, essa pequena tribulação. Saiba compreender que a dor, que a perda, que a decepção, que o luto, isso tudo não é nada comparado à glória que nós iremos viver. Deus, Ele sabe, Ele nos conhece. Deus, Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã. Ele sabe o que nos espera. É por isso que é tão importante nós crermos em Jesus, crermos que Ele é Deus, que Ele veio para trazer salvação, crermos que Ele foi morto, crucificado, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou e 40 dias depois Ele subiu aos céus. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos, que Jesus, Ele é nosso Salvador, Ele veio para nos salvar. Ele foi crucificado, Ele ressuscitou. Se você não crê que Jesus foi crucificado e que Ele ressuscitou e que Ele subiu aos céus e que Ele vai voltar para nos buscar, você não está crendo na salvação eterna. Quando eu penso nesses momentos, muitas pessoas podem até dizer, ai, mas é tão difícil acreditar nisso.
O próprio Tomé, quando ele começou a escutar dos outros apóstolos que Jesus estava ressurreto, tinha ressuscitado, ele não creu. Enquanto ele não esteve na presença de Jesus, enquanto ele não tocou nas chagas de Jesus, ele não creu que Jesus havia ressuscitado. E sabe o que Jesus disse para Tomé naquela hora, irmãos? Jesus disse assim, ó: bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram e que creram. Jesus estava falando de pessoas como nós, como eu e você, que não viveu no tempo que Jesus veio, que não viu Jesus sendo crucificado, que não viu Jesus ressuscitado e crê que ele é o Messias e nosso Salvador. Nós somos felizes. Nós somos felizes. E eu já ouvi várias pessoas dizendo que ao ler o Evangelho diz assim: ai, para mim é demais, é impossível eu crer nisso. Irmãos, na justiça atual, nas leis dos homens, a justiça para os juízes, os promotores, eles creem, quando tem uma denúncia, se há duas testemunhas oculares, testemunhas que vivenciaram, eles creem, já abrem inquérito e já vê isso como uma verdade. Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele ressuscitou, há mais de 500 registros históricos de pessoas que viram Jesus. Irmãos, isso é uma verdade. É uma verdade para a lei dos homens. Há mais de 500 documentos de pessoas que viram Jesus ressurreto. Se você não crê no sobrenatural, creia então nos olhos humanos. Se você é capaz de crer na história geral, quando nós lemos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, ou mesmo coisas mais antigas da civilização egípcia, dos sumérios, da civilização grega, e nós cremos, por que que nós não vamos crer no Evangelho, onde tem documentos históricos que relatam, que ratificam todas essas coisas? Nós precisamos ter sabedoria e sermos inteligentes. E a meditação diz assim: Jesus é a esperança, nele o impossível é apenas um detalhe. Irmãos, Paulo diz assim: o que nos resta é o amor, é a fé e a esperança. É o que nos resta. Enquanto nós estivermos aqui na terra, para nós termos contato com todos os frutos do Espírito, toda glória, toda promessa, todas as bênçãos, nós temos que manter em dia a nossa fé, a nossa esperança e o amor de Cristo. Que palavra maravilhosa! Independente do que você esteja passando, olhe para Cristo e creia que grandes coisas virão. Há muitas pessoas, irmãos, que sofrem muito, mães enlutadas, esposas com esposo doente, vice-versa, momentos de crise, decepção, abandono, negligência. Mas saiba, irmãos, que nós temos uma esperança maior em Jesus, que tudo isso gerará um peso de glória eterna para a nossa vida. Que mensagem maravilhosa! Como eu amo o Evangelho de Jesus! Como me enche de esperança, como aumenta a minha fé, e que isso possa alcançar a vida de vocês todos. Quero compartilhar também a leitura bíblica, que está em Gênesis 20. Como eu amo também o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, irmãos, quando eu me converti, foi o primeiro livro que eu estudei mais a fundo, antes mesmo do Evangelho. Pois eu fui evangelizada, é tão presente, né, quando a gente tem uma vida ativa na igreja, o Evangelho, que na minha casa, o primeiro livro que eu comecei a me aprofundar foi o livro de Gênesis. E como me encantou o livro de Gênesis, como aumentou a minha fé. Eu estudar a criação, eu estudar a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, como é maravilhoso. E nós estamos em Gênesis 20, onde nós vamos aprender muito mais com Abraão e Sara.
Abraão é gente como a gente, eu já disse isso. É gente como a gente. Abraão, um homem cheio de fé, coragem, audacioso, aquele que intercede, que chega para resolver brigas entre reis, ele vai interceder. Um homem potente, mas também que tem a fraqueza, que tem a carnalidade que nós temos. É por essas e outras coisas que eu vejo tanto que a palavra do Senhor é real, como ela é verdadeira. Gênesis 20 diz assim: Abraão e Sara peregrinaram em Gerar. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhas restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também a minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é o meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Irmãos, que passagem maravilhosa. Talvez lendo assim parece complexa, mas o que aconteceu aqui é que Abraão, ele tinha entrado na terra de Neguebe. E lá havia um povo onde ele não conhecia. O rei chamava Abimeleque. Abraão, de fato, ele era irmão de Sara. Naquela época, era permitido várias coisas que hoje, pelo nosso conhecimento, é abominável e Deus também não se agrada. Mas era muito comum casamentos entre parentes, meio-irmãos, primos de primeiro grau, pois eles viviam, as famílias viviam em clãs, eram nômades. E Sara era meia-irmã de Abraão, mas filhos de mães diferentes. Ela era filha de seu pai. Então, de fato, eles eram irmãos também, além de esposa e marido, além de casados. Abraão, por ele não conhecer a terra onde ele tinha entrado, ele ficou com medo deles matarem ele e tomar posse de Sara, pois era muito comum também isso. As nações eram idólatras, eram politeístas, não tinha a mesma cultura de Abraão, que era o povo escolhido de Deus naquele momento.
E por medo, eles falavam que a Sara era sua esposa. E esse mal, essa má conduta de Abraão, ele já tinha feito isso no Egito. Mas o medo paralisa as pessoas. É por isso que nas minhas meditações eu sempre reflito sobre o medo e vejo que o medo não é de Deus. Quando nós somos apossados por medo, muitas vezes tomamos más decisões. Quando somos apossados por medo, a gente esquece a nossa identidade. A gente esquece, Abraão, ele tinha uma aliança com Deus. Abraão tinha várias promessas, que através dele, de Sara, sairia inúmeras descendências. Uma nação mais do que as areias do mar, do que as estrelas no céu. Só que Abraão, apossado por medo naquele momento, se deixou levar e fez o que o Senhor não se agradava. Falou para Abimeleque que Sara era sua irmã. Sara, segundo a palavra do Senhor, era uma mulher muito bonita, de boa aparência. E eles creram. E ele tomou posse de Sara. Porém, num sonho, Deus manifestou a Abimeleque. É engraçado que muitos ímpios, têm mais temor a Deus do que os próprios cristãos. E ele, com grande temor, quando Deus falou, é a mulher, é a esposa de Abraão e devolve para ela, e não fazem mal nenhum para ela, Abimeleque creu. E assim fez. E Deus falou, se você não cumprir o que eu estou pedindo, você e toda a sua descendência morrerão. Abimeleque creu. E Abimeleque assim devolveu Sara a Abraão. E naquele momento, Abimeleque chama a atenção de Abraão. Por que você mentiu para mim? Olha o mal que iria me acometer se caso eu deitasse com a sua esposa. E Abraão, naquele momento, disse que ficou com medo. E tudo foi restituído na vida de Abraão. Irmãos, eu costumo dizer que quando nós estamos com medo, nós não podemos tomar nenhuma decisão. Nós temos muitas vezes que ficarmos em posição, esperar o medo passar, refletir, pois o medo paralisa, o medo faz nós nos tornarmos escravos de Satanás. Vira um fantoche de Satanás, ele vai movendo a nossa vida. Então, quando isso acontece, temos que ficar com Deus em oração, pedindo para Deus trabalhar na nossa vida, pois a chance de fazermos uma má escolha quando somos mobilizados por medo é grande. Isso eu pude ver na pandemia. Quantas atrocidades que nós vimos as autoridades fazerem, e nós da população, parecia fantoches, tudo que eles falavam a gente acreditava, o povo já fazia, por quê? Foi tudo mobilizado por medo. Se torna escravos, manipulados, onde se vai para a esquerda, você vai para a esquerda sem saber o que tem lá, vai para a direita, você vai para a direita sem saber o que está acontecendo à sua direita. É por isso que precisamos sempre estarmos conectados com o Senhor, pedindo o espírito de ousadia, o fruto do espírito, para nós podermos mobilizarmos, irmos na direção correta, na direção de Deus, onde o medo não faz parte dessas coisas. A misericórdia e a graça de Deus por Abraão e Sara eram tão grandes, pois Abraão e Sara, a conduta de Abraão e Sara era superior à promessa que o Senhor tinha na vida deles. Uma promessa que nos alcança até os dias de hoje, pois por fé nós também somos filhos de Abraão. E essa graça e essa misericórdia fazia Deus sempre estar presente na vida deles e dando livramento, dando direção e dando perdão diante as más condutas. Mas quantas consequências ruins ficaram na vida de Abraão e Sara por conta de muitas vezes titubearem e não ter confiança em Deus. Que essa experiência de Abraão e Sara possa ser experiência para nós não nos movermos por medo, para nós lembrarmos de quem nós somos, filhos legítimos do Senhor, que nós fazemos parte da família do Senhor, da mesa do Senhor. É por isso que não podemos nos abater, mesmo quando o luto bate a porta, mesmo quando a doença bate a porta, mesmo quando a dor bate a porta, mesmo quando a crise financeira bate a porta. Nós temos que ficar na posição, tementes ao Senhor,
crendo que o Senhor dará a melhor direção para nós. Amo vocês em Cristo Jesus. Boa semana para todos vocês. Até amanhã.